bem-vindos. Que bom passar essa manhã aqui com todos vocês, uma manhã de domingo, né? Viemos aqui para escutar uma palestra, para encontrar os amigos, ganhar abraços, ficar com a nossa família, não é? Então, hoje, a nossa palestrante é a nossa companheira da casa, trabalhadora, esforçada, estudiosa, a Roberta Montelato. Para quem não sabe, a Roberta ela é formada em comunicação social e a especialidade dela é propaganda e marketing. Eu acho que é por isso que tem esse tema aí, né, que meio intrigante, né? Como Jesus digitaria? Né? Todo mundo deve estar pensando, o que será? De onde que ela trouxe isso? Agora, sabendo que ela é tudo isso, a gente tem, né? A gente imagina. Mas com certeza ela vai explicar muito bem e vai ser muito bom. Vamos tirar bastante proveito do que ela vai trazer para nós hoje. Tá bom? Então tá. Roberta. Bom dia a todos. Deixa eu só arrumar aqui, porque às vezes eu dou umas atropeladas. A mão italiana, me mexo muito e de repente... Então vamos lá. Eu acho que não entrou slide aqui. Ah, entrou sim. A gente não tem como falar como Jesus digitaria se a gente não pensar na tecnologia, se a gente não pensar na nossa era digital, né, em todos os aparatos tecnológicos que nós temos hoje em mãos. Então, eu sei que aquela cena que estava de Jesus com um laptop ali, para a gente é uma coisa assim, né, que contradiz um pouco. Mas nós precisamos nos enxergar ali naquela imagem. Porque Jesus passou aqui, né, 2000 anos atrás, mas o evangelho dele... Melhorou? Mas o evangelho dele deve, né, estar conosco diariamente, né, na nossa época de hoje. Então, existe uma lei moral, né, que faz parte, né, das leis morais, que são essas leis que regem a nossa consciência, né, moral, e uma delas é importantíssima para esse tema que eu trouxe hoje, que é a lei do progresso. O que é a lei do progresso? Vou ler apenas esse pedaço, tá, gente? É a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independentemente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. O progresso ele acontece e não pode ser evitado por nós. Ele é uma lei que vai acontecer independente do que a gente queira ou não. Então, veja bem, para a gente trazer aqui nesse ambiente tecnológico, vamos dar uma olhada nesse pequeno quadro. Eu peguei um quadro de 1950 até 2005, tá? E depois eu vou explicar por que nesse sentido. Olha só como nós evoluímos na tecnologia. Então, a gente tem ali, né, a parte ainda daqueles telefones, né, totalmente analógicos, cartas, telégrafos. De repente, nós passamos ali com a chegada do Windows na década de 70, na década de 80. Depois nós temos os laptops e aquele telefone. Quem se lembra daquele tijolo que nós tínhamos, né? Que a gente carregava, né, era bom para fazer, né, uma academia. Então, eu parei ali, naquele telefone ali que se assemelha um pouquinho mais ao aparelho que nós temos hoje. Então, veja bem, de 1950 a 2005, nós tivemos aquela evolução tecnológica. De repente, aqui, se nós pegarmos... Quando foi? Na década de 90, que nós tínhamos esse telefone tijolão? Até hoje, né, os dias de hoje, olha como isso evoluiu na telefonia celular. O que eu quero explicar daí? Naqueles 50 anos, nós tivemos uma evolução, né? 50 anos de evolução. Aqui, nós tivemos 20 e poucos anos. O que a gente percebe por aí, que esse avanço tecnológico,
ele é cada vez mais rápido. O que a gente chama que esse crescimento? Hoje nós chamamos de crescimento exponencial. Antes nós tínhamos assim, um crescimento linear. Então nós vínhamos crescendo tecnologicamente, intelectualmente, de uma forma linear. Mas de repente nós estamos dando saltos. Agora esse gráfico ele é exponencial, né? Ele é ascendente. Então a tecnologia, tudo que nos é trazido, a informação, ela está acontecendo muito rapidamente. Então, olha só essa observação do CEO da Google. A cada 2 dias, atualmente, criamos tanta informação no mundo quanto a que foi criada do início da humanidade até 2003. É assustador, não é? Agora, pense nós como espíritos acompanhar isso aqui. Olha só a responsabilidade. No século XXI, não teremos 100 anos de progresso, mas 20.000 por conta desse crescimento exponencial. Então, por períodos, né, mais curtos, nós teremos um grande crescimento. E, gente, essa evolução, né, esse progresso, ele acontece nos 2 planos. Se nós formos imaginar, acontece aqui e acontece no plano espiritual. Nós estamos tendo agora, no momento na casa, a aula fantástica do nosso lar, dado pela Cleia, e outra aula fantástica, mecanismos, né, da mediunidade, que no momento a Rosana de Rosa está nos trazendo informações incríveis. E eu peguei essas 2 aulas também para contribuir para esse nosso estudo de hoje. Então, vamos ver no nosso lar. Pessoal, as instruções do André Luiz foram trazidas para Chico na década de 40, começo de 40. Então, ali ele traz algumas características de como seria o nosso lar. Então, naquele momento, a tecnologia que eles tinham. E é descrito, né, com bastante fidelidade, um aparelho audiovisual, olha só, que ele descreve ali, né, num dos capítulos, que nada mais é do que a televisão que nós conhecemos, que foi implantada no Brasil, chegou no Brasil só na década de 50. E isso já estava ali nos livros. Nós temos o exemplo do aerobus, que era um meio de transporte que ele não utilizava trilhos, né? E também está no livro Nosso Lar. Era esse meio de transporte. Nós temos exemplo, por exemplo, do psicoscópio, que mede a áurea que você está, a vibração que você está. Esse a gente ainda não tem, gente. Esse aqui vai demorar um pouquinho. Esse aqui do trem já até tem projeto, hein? Lá no Rio, a Cléia nos Três já trouxe, né? Já tem esse projeto. Então, olha só, o que nós estamos nos tornando? Hoje os cientistas nos chamam de seres híbridos. Uau! O que é isso? Nós somos, cada vez mais, nossa natureza biológica é individual, mas é analógica. E isso, né, em casamento, misturado com os aparatos tecnológicos que nós temos, está nos transformando em seres híbridos. Então, é uma coisa muito importante para a gente pensar. Nós somos uma pessoa offline, nós somos outra pessoa online. E é isso que eu vou trazer na parte moral, que eu pretendo, né, chamar a atenção da gente nessa palestra. Veja só as nossas necessidades básicas. Antes era, lógico, né, veja a base da pirâmide. Sobrevivência, como o ar, alimentação, a água, né, tudo mais. Proteção e segurança, necessidades sociais, estima, realização pessoal, está ali no topo da pirâmide. Mas hoje, gente, em 2017, a gente mudou um pouquinho essa pirâmide aqui. Entrou isso aqui, ó. Necessidade básica do homem moderno. Nós não nos imaginamos sem uma conexão, não é verdade? Então, olha só, é caso da gente pensar no que nós estamos nos transformando. Ou seja, já não é mais
a gente inventar um aparelho tecnológico e jogar ali na sociedade. Não, não é mais assim. Nós estamos sendo frutos daquilo que nós inventamos. O ser humano está sendo reinventado diariamente, totalmente reinventado, dependendo da informação que ele tem, dependendo do aparelho tecnológico que ele tem. Olha só, quantas famílias aqui vieram para cá, né, do Brasil, há mais de 20 anos, e fica imaginando a comunicação com a família. Era dificílima, né? Ou era por carta, ou aqueles telefonemas caríssimos, né? Então, aquilo gerava um sofrimento, gerava uma ansiedade, você não sabia se a pessoa estava bem, se a pessoa estava mal. Hoje, com toque de celular, né, com um vídeo, com FaceTime, com Skype, você está ali vendo a sua família, você está acompanhando online, até mesmo, né, olha o que está acontecendo, assim, você vê tudo em tempo real. Então, isso, vocês acham que não muda a postura da gente? Muda. Muda na sua postura, inclusive emocional. Então, é isso que quem estuda um pouquinho de comunicação, assim como Freud, ele é para os psicólogos, né? O Marshall McLuhan, ele é para as pessoas de comunicação. Porque foi ele que escreveu o meio é a mensagem. E isso, na época, simplesmente mexeu muito, né, com toda a parte de comunicação social. E veja o que ele trazia na época. Os homens criam as ferramentas e, então, as ferramentas recriam o homem. Ou seja, nós somos frutos, né, daquilo que nós estamos inventando. Vocês podem imaginar, a gente vai ter que preparar o nosso cérebro não somente para assimilar essas novas tecnologias, como esse nosso novo cérebro, né, na região do neocórtex, ou seja, do córtex recente, ele vai ter que se tornar, está se tornando, global e coletivo. Nós estamos nos tornando cada vez mais globais e coletivos. Quando você entra no Google e você acessa uma informação que é lá do outro lado do planeta, é isso que você está trazendo para o seu cérebro. Vocês viram essas crianças que a gente comenta assim, meu Deus, esse já nasceu com chip. Porque é impressionante, né? Aquilo que eu demorei séculos para aprender, ele aprende em segundos. Ele pega meu aparelho lá, celular, a gente vê vídeos, né, no YouTube. A criança pega o aparelho e mexe melhor que o pai. Por quê? Está acontecendo essa evolução, tá? Que ela não é simplesmente espiritual, mas ela é física. O nosso cérebro, ele vai acompanhando isso porque é uma necessidade. Hoje, eles falam assim, o analfabeto não é aquele que não aprendeu. O analfabeto, na nossa época digital, é aquele que não tiver condições de aprender, desaprender e aprender de novo. Esse será o analfabeto. Porque nós temos que preparar o nosso cérebro para ter essa capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo. A gente vai ter que fazer vários uploads diariamente na nossa mente. Agora, isso é só na questão de informação? Não. Isso, toda essa evolução intelectual, ela tem que vir acompanhada da evolução moral. Então, até mesmo esse upload tem que ser moral. E aí nós chegamos, né, eu fiz esse apanhadinho para vocês, né, da tecnologia, colocando a gente nessa área digital, para a gente chegar exatamente aonde nos interessa. O progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual, ele é relativo à inteligência. Ele se dá com o avanço tecnológico e científico. Diz respeito ao progresso material. Até aí, tudo bem, né? Agora, e o progresso moral? Ele é relativo ao nosso espírito, à nossa consciência.
é a parte da filosofia que estabelece as regras de conduta fundadas na noção do bem e do mal. O melhor dos mundos é o seguinte, que a gente evolua e progrida com essas duas vertentes, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, de nada nós sermos sábios, né, se a nossa moral for baixa. De nada também adianta, assim, é bom você ter uma moral alta, mas se você não acompanhar intelectualmente, você também não evolui o quanto deveria. Então, o melhor dos mundos seria que a gente, né, equilibrasse essas duas coisas. E isso, gente, moralmente, eu estou falando de inclusão digital. Então, veja bem, aqueles que sabem um pouco, passem este pouco que sabem ao seu próximo. Então, aquele que tem um pouco da informação, transmita isso para o outro. Eu acho que assim, é quase um dever cristão que nós temos. Quando você não passa a sua sabedoria, o seu conhecimento, você está segregando uma pessoa, uma condição, para não acompanhar uma evolução que é coletiva. Então, a gente vai pensar assim, e como que se vai, né, no Livro dos Espíritos, né, na questão 708, existe essa pergunta. Como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? E eles respondem, ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode usar seu livre-arbítrio com melhores escolhas. Então, quando nós temos mais conhecimento, estamos mais instruídos, nós vamos fazer melhores escolhas. Isso, inclusive, com a parte de progresso, com a parte toda tecnológica. Você sabe como nasceu a internet? A internet, vamos falar um pouquinho, né, dessa questão moral. A internet nasceu na Guerra Fria. Então, tinha lá Estados Unidos, né, e Rússia, naquela época, né, a União Soviética se degladiando, e todo tipo de informação, tudo que era assim, tanto tecnologia bélica quanto informação militar, era muito preciosa. Se caísse nas mãos erradas, danou-se, entendeu? Então, naquela época ainda, em 1960, o que aconteceu? Eles criaram, nasceu aqui nos Estados Unidos, né, lógico, eles criaram assim, sistemas de compartilhamento de informações para que a União Soviética não conseguisse juntar essa informação e decifrasse algumas estratégias, né, algumas armas químicas ou bélicas que estavam construindo. E nessa maneira nasceu a internet. Depois chegou para nós muito mais tarde. Agora vejamos, essas tecnologias, olha só o mundo de provas e expiações que nós estamos. Elas não nascem, o berço dessas novas tecnologias, nós formos ver, não nasce ali na ciência, porque está à procura da cura do câncer. Não, gente, a grande maioria dessas tecnologias, elas nascem na indústria militar. Lá é o berço. Da indústria militar é que depois essa tecnologia vai ser direcionada para coisas mais assertivas, para finalidades mais benéficas. Mas a gente ainda tem muito que aprender, né? Porque investimos muito na tecnologia, ainda com esse sentido que não é moralmente, né, o melhor. Se nós formos pensar na radioatividade, a radioatividade, aí que está nossa escolha moral, né? Lembra que no Livro dos Espíritos, depende da sua instrução e você fará escolhas mais assertivas. A radioatividade, você pode criar uma bomba atômica ou você pode utilizá-las em tratamentos de radioterapia. E assim são, né, todos os mecanismos, toda a tecnologia que nós temos, ela pode ser empregada nos dois sentidos. Vai depender do quê? Da nossa consciência moral. Então, como eu falei para vocês, né, do livro que a Rosana nos trouxe, e, de repente, eu até fotografei, já estava ali na aula, já peguei meu celularzinho, eu poder fotografar isso aqui, né?
que eu achei que tinha muito a ver para o que eu ia trazer para vocês hoje. Então, olha só, a doutrina espírita nos ensina que vivemos mergulhados no fluido cósmico universal. Nós influenciamos o ambiente ao nosso redor por meio de palavras, de pensamentos e atitudes. E recebemos ondas emitidas por outros espíritos. É nessa sintonia espiritual, é a nossa sintonia espiritual que define o tipo de onda que assimilaremos. Imagine a nossa casa, gente, assim, ó, com todo tipo de aparelho, né? Nós vivemos, como ela disse, mergulhados. Então, vamos imaginar um aquário, nós estamos mergulhados nessas ondas, nesses fluidos. Né? São ondas eletromagnéticas, são ondas elétricas, são ondas de 3 ou 4 tipos, são várias frequências. Tem frequências que a gente nem capta. Quantas vezes nosso cachorro, não é? Ele tem umas percepções, por quê? Às vezes ele assimila, ele pega alguma frequência que nós não temos condições, né, de alcançar. Então, o nosso ambiente da nossa casa é assim. Vamos pensar como espíritas, né? Nós estamos num ambiente assim, cheio de ondas. Ali, né? Nós estamos mergulhados nisso. E, de repente, a gente percebe que a nossa casa, ela pode se transformar num pequeno umbral. Porque, além dessas ondas eletromagnéticas, todos os tipos de frequências que estão lá, não é? A gente vai depender o quê? Lembra da nossa situação, da nossa frequência, o que nós vamos atrair, o que vai se assimilar com aquele ambiente. Então, antigamente, as crianças estavam na rua andando de bicicleta. Eu tive infância assim, graças a Deus. De subir em árvore, de andar de bicicleta, de sair 8 horas da manhã de casa e voltar só à tarde, porque sabe? Aquela coisa deliciosa, assim. Então, o que acontece? Hoje, as famílias, a minha irmã fala assim, mas graças a Deus, os meus filhos estão em casa. Né? Porque em São Paulo, gente, né? Quem é de São Paulo sabe, a violência, né? E as condições de pânico que a gente vive lá. Então, ela diz assim, não, Rô, tranquilo, pelo menos tranquila, porque enquanto não dirigirem, não tem carta, pelo menos estão em casa e estão protegidos. Estão mesmo? Quando a gente vai ver nossos filhos, né, no computador, quantas coisas eles estão sujeitos, né, a quantas influências, e tudo que pode chegar até ele, existe mesmo essa segurança? Eu acho que eu preferia que estivesse andando de bicicleta na rua. Porque nós temos hoje cyberbullying. Eu vou dizer para vocês apenas, né, alguns exemplos aí, né? Cyberbullying, ou seja, a criança... Gente, não é só criança não, tá? Para adulto também acontece. Então, a gente sofre na internet, né, através até de mensagens que seja, né, algum tipo de ataque, algum tipo de exposição que vai nos trazer o quê? Desequilíbrio. Todos esses exemplos que eu vou dar para vocês vão nos trazer desequilíbrio. Vão nos trazer desequilíbrio, vão mudar a nossa forma de pensamento e vão mudar a psicosfera do nosso lar, do nosso trabalho. Então, nós temos o cyberataque. Hoje pode-se começar uma guerra mundial por causa de um cyberataque. Então, nós estamos totalmente dependentes, né, de um louco lá inventar um vírus. E se não tiver a proteção adequada, se não tiver, né, tudo já meio que previsto, a gente, de repente, cai numa calamidade mundial. A gente tem o caso de pedofilia na internet. Seríssimo também, não é? Então, gente, vocês veem que tudo isso está relacionado com a parte moral, né, que nós temos. Quem não cansou exaustivamente, né, de falar da baleia azul? A dimensão que o jogo tomou, né? Apenas um desafio que virou casos de suicídios, 3 deles, né, comprovados.
Então, foram afetando famílias, foram afetando crianças, né, psicologicamente, e as crianças, né, foram entrando, adolescentes foram entrando nesse jogo. Eu andei pesquisando ali, gente, agora já não é mais esse. Eu não quero nem divulgar, porque tudo que na internet que a gente fala aqui, gente, está para o mundo. Vocês concordam nessa responsabilidade? Quando nós falamos, quando nós escrevemos, vocês entendem? Quando nós postamos, a nossa responsabilidade, a exposição que nós estamos. Então, até esse jogo, eu pensei hoje de manhã, eu ia falar esse novo jogo, mas eu não vou, não. Depois vocês procurem na net. Sabe por quê? Porque eu vou estar contribuindo para a disseminação desse jogo. Então, eu não vou fazer isso, que seria, assim, uma irresponsabilidade da minha parte, falar, gente, agora a modinha é essa. E é essa consciência, pessoal, que eu vim trazer para vocês hoje. Entendeu? Que eu vou tentar trazer. Né? Vamos, né, tomando certas consciências das nossas atitudes. Pode, querida. Não. Se fosse uma coisa benéfica e bem... Eu com certeza divulgaria. Mas... sim, tem tudo que é da internet, nós temos o lado bom e o lado ruim. Então, seria bom para se prevenir. Olha, mães, fiquem atentas. Né? Seria fantástico. Mas eu prefiro que depois, no final da aula, você me pergunte. Porque, para mim, no meu sentido, eu estaria fazendo uma publicidade, não um aviso, tipo um warning, olha, tomem cuidados. Você entendeu? Porque na nossa consciência, ainda nossa evolução, você percebe como a gente tende para, né? Então, eu posso influenciar. Tudo que é proibido é mais gostoso, gente, vamos falar a verdade? Não é? A gente tem uma coisa assim de, né, uma atração para aquilo que é proibido, aquilo que, olha, não sei o quê, e nos chama muita atenção. Gente, o que dá mídia hoje, o que é? É notícia, olha, aquele pai adotou 50 crianças, está alimentando, aquele outro recolheu tantos cachorros. Não, o que dá ibope, o que dá mídia, é desgraceira. Né? É espremer o jornalismo, né? Aquela coisa tabloide. Então, assim... Vocês me desculpem, mas eu assim, tenho uma conduta de... quem for na internet hoje, qualquer um tem acesso. A gente chegar lá e falar assim, o jogo da moda é esse. Mas eu ia, né, fazer, por assim, para não ser divulgadora desse jogo, eu prefiro não falar. E depois, se vocês jogarem na net, vai estar lá, gente. Porque já é de conhecimento público. Tá? E depois eu vou falar com você pessoalmente com todo prazer, tá bom? Mas já é de conhecimento público, eu não estou assim, escondendo informação. Não é escondendo informação, é simplesmente não dá. Não é escondendo informação, não. Não dá dinamite para aquele negócio se espalhar. Você entendeu? Eu acho que assim, é uma conduta minha, então não vou dar dinamite para isso. Me peçam para divulgar coisas boas. Eu estou fazendo uma nova campanha que eu vou lançar aqui hoje, daqui a pouco eu falo. Então, gente, olha só. Nós, espíritos, aqui também nós lemos isto, deliciosas as aulas do ciclo, né, do Conhecendo o Espiritismo, do Universo Espírita. Nós vamos ver aqui, né, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, essa, né, é a nossa configuração. É isso que nós espíritas conhecemos. Mas eu vou trazer para vocês hoje que está errado. Eu vou contra todos os ensinos espíritas, eu vou contra Kardec, eu vou contra tudo. Porque eu vou trazer para vocês hoje o seguinte, nós estou vendo gente já na internet, sua louca. Olha só, o avatar. Eu quero trazer para vocês o seguinte, nós temos o espírito, o perispírito, o corpo físico, e estamos criando aqui ao redor de nós uma máscara que nós usamos na área digital, na internet. Então, olha só, que eu venho percebendo, analisando isso já há algum tempo. Às vezes, nós postamos, nós digitamos, escrevemos coisas de como nós gostaríamos que nos vissem.
mas não realmente quem nós somos. Aquelas postagens de ostentação, entendeu? Daí nós temos assim, postagem de ostentação, postagem de, olha, me dei bem. Então tem todo tipo. Felicidade eterna, sou linda, maravilhosa e feliz, entendeu? Então nós estamos criando um avatar. Existem 2 tipos, gente, muito perigosos desse avatar que nós estamos criando. Ou seja, é o modo que as pessoas estão nos vendo na web. Concordam? Que estão nos vendo, né? Através das mídias sociais. Muitas vezes, eu passei a analisar as pessoas com meu sentido assim, né, espiritual e um pouquinho crítico. Eu conheço uma pessoa, de repente, eu vou na mídia social dela, que ela me inclui e tal. Ali, realmente, eu fico conhecendo a pessoa. Através do quê? Das postagens que ela faz. Então, olha o cuidado. Através dos comentários que ela faz. Através do tipo de vibração que aqueles comentários dela me trouxe. Porque se você usa um avatar, você tem duas maneiras. Ou você está se escondendo através dessa personagem, para você entrar nesse mundo da internet, que é considerado, entre aspas, um mundo faroeste, gente. Tudo é permitido, onde as leis, né, as digitais estão começando agora, é muito recente. Então, é uma terra de ninguém, gente. A internet é uma terra de ninguém. Então, você pode usar esse homem, né, esse avatarzinho, para você realmente, né, eu vou posar aqui de tudo bem. Ou pior, você pode usar esse avatarzinho, que como é terra de ninguém, como é faroeste, para expor o seu dark side. Às vezes a gente descobre o lado mais negro da pessoa, dependendo do que ela escreve numa mídia social. Então, são pessoas que a gente nunca imaginou e, de repente, ela faz um comentário racista. De repente, ela faz um comentário homofóbico. De repente, ela posta uma coisa que eu falo assim, uau! Vocês me entendem? A responsabilidade? Então, o que vocês, assim, qual a postura? Não é? Então, você vai utilizar esse avatar, você pode estar usando aquele a sua sombra. Eu vejo assim também. Então, aquela pessoa que eu gostaria de ser, mas que socialmente eu sou, Roberta Santinha e tal. Daí chega lá na internet ali, eu, né, acabando com a amiga, fazendo comentários, quer dizer, olha só, quem é a Roberta Santinha? Então, aí, pessoal, é que vão entrar as leis, realmente as leis morais, que regem a nossa dimensão moral, não é? Que é uma lei divina. Então, eu falei aqui da lei do progresso, a lei de sociedade. Então, eu gostaria que nós trouxéssemos todas as leis morais que a gente traz exaustivamente para a vida real. Vamos migrar essas leis morais para a nossa vida digital. Então, olha só, a lei de sociedade é fantástica, nós precisamos um dos outros. Ninguém é uma ilha, nós precisamos dessa convivência. É nessa convivência nosso laboratório. É onde nós aprendemos a lidar com as diferenças. É onde nós aprendemos a respeitar o outro. É onde nós aprendemos nossos limites. Então, o nosso laboratório, onde que é? Começa na nossa família. Tá? Então, vamos pegar as redes sociais e usar uma postura diferente. Lei de igualdade. Todos nós temos igualdade de direitos e deveres. Então, eu vou entrar na internet com o olhar sem me achar melhor socialmente, economicamente ou intelectualmente superior. Vocês me entendem a postura? Então, empregar a lei de igualdade também na área digital. A lei de liberdade. Você pode escrever o que você quiser?
Não, nós somos livres para fazer o que quisermos. Mas nem tudo que a gente faz nos convém. Qual o proveito que você vai... Então, pela lei da liberdade de expressão, você vai escrever alguma coisa que vai ofender, que vai denegrir uma pessoa? Só porque simplesmente eu tenho liberdade de escrever, eu vou escrever. Essa semana eu vi um assunto assim, muito triste aqui nas comunidades brasileiras. Por conta de um comentário que denegriu um estabelecimento, esse estabelecimento foi fechado. Então, uma família de 5 pessoas que acabou com o sonho de família de 5 pessoas. Gente, nada contra. Se o estabelecimento não está oferecendo o serviço adequado, com a higiene adequada, é justo que se faça alguma coisa, né, para que ninguém se prejudique. Mas esta pessoa, o que seria o correto? Chegar ali para o dono do estabelecimento, ou fazer com outras pessoas, falar assim, olha, aconteceu isso comigo, e eu te aconselho a fazer isso, porque senão você vai ter esse estabelecimento fechado. Então, quando ele jogou aquilo na net, gente, aquilo viralizou de um jeito, vocês lembram que eu falei? Tudo que é mal, não é? Tudo que é mal, gente, vai que nem assim, ó, pólvora. É uma facilidade absurda. Então, assim, eu fico pensando nessa família. Eu tenho sonhos, gente, aqui. Todos vocês têm. Então, eu tenho sonhos, eu estou trabalhando. A gente mata um leão por dia. Então, eu fico imaginando nessa família que teve a vida assim, do dia para a noite, né? Da noite para o dia, totalmente freada. Então, assim, é algo para a gente pensar. Responsabilidade nossa. Lei de adoração. Gente, vocês estão adorando o celular mais do que o filho? Adorando o celular mais do que a família? O celular é assim, eu vi uma foto também, dessas coisas na mídia social, óbvio, que era assim, um casal, né, na cama, cada um com o celular, um virado de costas para o outro. E a legenda era assim, o celular nunca aproximou tanto e nunca distanciou tanto, né, a comunicação, porque estavam os dois assim, sem comunicação nenhuma. Então, é uma coisa para a gente rever na nossa vida. E, obviamente, né, a lei de justiça, de amor e caridade. Tentem empregar isso sempre que forem postar alguma coisa. Que seja uma coisa mais positiva. Até mesmo, gente, vocês forem fazer eu vou fazer aqui uma crítica, que seja uma crítica construtiva. Nesse período que a gente está aí do Brasil, né, com essa coisa, crise toda política, eu perdi amigos de infância na internet. Gente, isso é ridículo, entendeu? Daí que eu comecei a pensar, mas porque eu tenho que mudar minha postura? Eu estou errada. Era assim que Jesus faria? Com a minha intolerância? Vou bloquear essa pessoa porque eu não sou obrigada a escutar isso? Não! Não é? A gente vive em sociedade para a gente aprender e respeitar. A pessoa está no nível evolutivo dela, eu estou no nível um pouquinho melhor, um pouquinho pior, provavelmente, eu não sei o nível, mas nós somos diferentes. Então, eu tenho que respeitar a postura dela. Ela teve uma outra criação, ela teve um outro entendimento. Então, eu vou perder um amigo de infância, querido, por causa de questões políticas na internet? Divergências de opiniões? Então, olha só, Emmanuel, né, nosso querido Emmanuel, fantástico, através de Chico, ele diz o seguinte, examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Daí eu vou um pouco mais longe. Antes de digitá-las. Gente, vamos analisar antes de postar. Antes, né, de digitar alguma coisa que a gente venha a nos arrepender. Olha só, quando você manda o send, qualquer coisa, você está no e-mail, send. WhatsApp, não sei o quê, não é esse símbolozinho aqui, ó? Gente, é uma seta. Ou seja, isso tem energia, isso tem direção. É uma seta. A partir do momento que aquilo foi, não volta atrás. Entendeu? O seu pensamento
Se eu tenho um pensamento, aquilo tipo, vai com direção e com remetente e com força. O send é a mesma coisa, é pior. Sabe por quê? Porque toda vez que você abrir ali seu telefone, no WhatsApp, que você discutir lá com um familiar, que você brigar com um colega de trabalho, aquilo está registrado. E toda vez que você lê aquilo, gente, vai fazendo mal. Eu sei porque eu estou falando por experiência própria. A gente vai remoendo, e remoendo, e remoendo, e aquilo vai mudando toda a nossa condição mental, a condição física. Então, aquilo está ali, né, registrado, aquilo que você pronunciou não volta atrás. Então, gente, os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas pensamento semelhantes aos projéteis. Isso é para a gente, né, para nós ficarmos atentos. Então, finalmente chegamos lá naquela imagem, né, linda. Como Jesus digitaria? Primeiro eu coloquei esse termo, né, como Jesus digitaria, mas depois fazendo a palestra, gente, eu imaginei assim, o que Jesus digitaria? O como, eu espero que a gente, que ele é nosso exemplo maior, né, nosso irmão maior, nossa bússola, que a gente aprenda um pouco com ele. O como, gente, depende da nossa condição vibratória. Imagina a condição vibratória de Jesus. Ele ia se assimilar a más frequências, a intuições, a intenções de obsessores? Obviamente que não. Então, o como começa por nós. Se eu vou responder, se eu estou navegando, tal, em que estado vibratório eu quero estar? Se eu estiver nervosa, gente, fecha o celular, isso aqui eu não vou responder agora. Lembra que o Chico falava assim? Dá uma respirada, depois você fala. Gente, dá uma respirada, depois você digita. Porque é algo que você pode se arrepender. E o que Jesus digitaria, obviamente, gente, são só palavras de motivação, de carinho, de instrução. É lógico que nós teríamos nossos puxõezinhos de orelha, porque é preciso, não é? Mas, sempre que a gente for responder algo, fazer algo na internet, vamos fazer essas duas perguntinhas. Como ele estaria nesse momento e o que ele digitaria? Hoje, gente, vocês se lembram dessa palavra aqui? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lavar é mais longe. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que digitam. Então, eu estou lançando aqui hoje, junto com a casa, um projeto, Semear Digital. Aqui na casa já existe o projeto Semear, que é da evangelização infantil, que agora vai entrar, né, também de 0 a 3 anos. Então, é a introdução do evangelho, né, na vida das crianças, e agora também de 0 a 3. Vai ser um projeto assim fantástico. E daí eu pensei assim, vamos lançar o projeto Semear Digital. Ou seja, nós somos poucos? Não, gente, nós somos muitos. Vamos plantar essa semente de mudar o olhar digital, de mudar a nossa atenção a tudo que a gente posta, a tudo que a gente escreve, a tudo que a gente responda, seja em qualquer, a mídia social que seja, no WhatsApp, vocês me entendem? Então, aquilo que eu estou propondo para vocês, quem quiser ir comigo, venha, será muito bem-vindo. Vamos plantar uma sementinha assim, e que isso se espalhe, que isso contagie outras pessoas da nossa família, da nossa comunidade, do nosso meio de trabalho. Assim, eu vou pensar 2 vezes, eu vou respirar antes de responder essa pessoa nesse momento que eu não é o mais adequado. Gente, já será uma grande coisa. Aqui eu não falei, porque seria injusto, que a gente falou só da parte umbralina da internet, mas, gente, existem projetos fantásticos. Eu não quero citar aqui, porque são inúmeros, né? Que a gente pode
simplesmente ajudar de alguma forma, ou como voluntários, ou até mesmo divulgando. Se você der um share naquele projeto, você já está ajudando muito, compartilhando para outras pessoas ajudarem. Então, todo mundo que quer o bem, que vai olhar o bem, a internet é fantástica, depende da lente que você usa para ela. Você vai extrair coisas excelentes da internet. Então, o que eu proponho é o seguinte: vigiai, orai e digitai. Muito obrigada, bom domingo a todos.